Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 4. Eu me chamo Mário e sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia do ICB-UFMG. Na aula 1, falamos um pouco sobre o que são os modelos experimentais animais e como eles foram importantes no surgimento e no avanço da ciência. Abordamos ainda alguns dos modelos usados no estudo da fisiopatologia cardíaca e relembramos também alguns conceitos básicos. Agora, falaremos um pouco sobre dois modelos animais usados em nosso laboratório no estudo da sinalização cardíaca. Como bem sabemos, as células se comunicam tipicamente usando sinais químicos. Então, o ligante interage com o receptor de membrana e esse sinal ele é convertido em ativação ou inativação de proteínas e enzimas intracelulares que regulam diferentes aspectos da função celular. Assim, turma, esses receptores de membrana funcionam como uma interface entre o sinal extracelular e os mecanismos de resposta no interior das células. Embora existam diferentes tipos de receptores de membrana, nosso foco será nos receptores acoplados à proteína G, que pertencem à maior superfamília de proteínas codificadas pelo genoma humano, com mais de 800 genes, e participam virtualmente, pessoal, de todos os processos celulares. Estruturalmente, esses receptores eles possuem 7 domínios transmembrana, ou seja, eles cruzam aqui a membrana 7 vezes, e estão associados na porção intracelular às proteínas G, que são formadas por uma unidade heterotrimérica, ou seja, G-alfa, G-beta e G-gama, sendo as subunidades G-alfa estimulatórias, como G-alfa-S e G-alfa-Q, inibitórias, como G-alfa-I, ou acopladas a transportadores iônicos. A ligação do agonista, pessoal, promove uma alteração conformacional no receptor que interage com a proteína G. Essa interação substitui uma molécula de GDP por GTP na subunidade G-alfa, que se separa do complexo heterotrimérico para ativar outras proteínas ou enzimas que, por sua vez, vão produzir segundos mensageiros para amplificar e propagar o sinal. Esse mecanismo de transdução de sinal é importante para que o coração responda às variações ambientais constantes. Porém, em uma condição patológica, como por exemplo na hipertensão ou no infarto agudo do miocárdio, a ativação constante dessas vias de sinalização pode resultar em alterações moleculares e morfofuncionais, podendo levar à insuficiência cardíaca. Assim, a compreensão do papel das enzimas e demais proteínas e dos segundos mensageiros nessas vias é fundamental para elucidarmos aspectos fisiológicos importantes no tecido cardíaco. Então, nesse contexto, vamos falar sobre duas técnicas que nos permitem estudar essas vias e as moléculas que as compõem. Um desses modelos é conhecido pela sigla em inglês DREAD. Essa técnica quimiogenética foi desenvolvida em 2007 pelo grupo do pesquisador Dr. Brian Roth, que modificou receptores muscarínicos, pessoal, para não se ligarem mais à acetilcolina, seu ligante endógeno. Em vez disso, esses receptores agora só interagem e somente são ativados por pequenas moléculas, como por exemplo a N-óxido de clozapina, que é uma molécula projetada para essa finalidade. Como eles são acoplados à proteína G, nós podemos ativar vias estimulatórias, como G-alfa-S, ou inibitórias, como G-alfa-I. Na construção desse modelo, são adicionados alguns elementos que nos permitem controlar a transcrição do gene e identificar onde o receptor está expresso através de proteínas fluorescentes, como a hemicitrina. Então, nós temos aqui o gene, expandido aqui embaixo, o promotor, que é uma região que serve como referência para o ancoramento da RNA polimerase, e essa região aqui conhecida como CRE-LOX, que por si só, pessoal, já é uma ferramenta poderosa para manipulação genética em vivo, porque ela nos permite controlar onde e quando um gene será expresso. Observem, então, que entre o promotor e o gene, nós temos essa região que é composta por um stop codon, flanqueado por essas sequências aqui LOXP. Acontece, turma, que essa região LOXP ela pode ser removida por uma enzima chamada CRE-recombinase, ou seja, quando a célula expressa a enzima CRE, esse stop codon é removido e a RNA polimerase pode fazer a transcrição do gene para o receptor mutante. Uma das formas de fazer os animais DREAD expressarem a enzima CRE é fazendo o cruzamento desses dois animais. Os animais DREAD, eles possuem o gene para o receptor inserido em seu genoma, porém não ocorre a transcrição em função do stop codon flanqueado por LOXP. Então, quando cruzamos esses dois animais, a prole herda tanto o gene para o DREAD quanto o gene para a CRE.
que ao ser expressa, retira o stop codon nas regiões LOXP e o receptor mutante então será expresso. As células, turma, possuem um programa gênico diferente, ou seja, expressam proteínas específicas, como discutimos lá na aula 1. Esse fenômeno ocorre porque a transcrição está vinculada ao promotor e a fatores de transcrição que são específicos de cada célula. Então pensem comigo, e se vincularmos o gene da CRE a um promotor específico de cardiomiócito? O que vai ocorrer é que somente nessa célula nós vamos ter a produção da enzima CRE. Assim, todas as células da nossa prole vão ter o construto DRED, porém como a CRE só é produzida no cardiomiócito em função do promotor específico dessa célula, é somente no cardiomiócito que o stop codon será removido, ou seja, somente lá teremos a transcrição do nosso receptor. As aplicações dessa tecnologia são inúmeras, pessoal, como já comentamos. Em 2019, por exemplo, foi publicado esse artigo em que os autores usaram animais DRED para avaliar os impactos da ativação constante da via GQ na eletrofisiologia cardíaca e demonstraram que a ativação dessa via, a ativação crônica dessa via, resultou em alterações severas na condução elétrica e na performance cardíaca. Mostraram também que esse fenômeno provocou uma alta taxa de mortalidade em razão de arritmias cardíacas. Então, pessoal, a ativação crônica da via GQ pela N-óxido de clozapina ativa enzimas e segundos mensageiros que alteram a dinâmica dos eventos do acoplamento excitação-contração, resultando em disfunções e arritmias. Situação semelhante à ativação prolongada de receptores acoplados à proteína G em quadros patológicos, como, por exemplo, a hipertensão crônica. Em nosso laboratório, turma, nós cruzamos animais DRED com animais CRE e, na sequência, administramos o N-óxido de clozapina para ativar o receptor. Ao final do tratamento, nós coletamos o coração desses animais e fazemos análises morfológicas, funcionais e moleculares. Um dos resultados obtidos é que a administração da N-óxido de clozapina em vivo e a consequente ativação crônica da via GQ no cardiomiócito resulta em hipertrofia dessas células. Observem aqui os 3 grupos desse experimento, pessoal. Nós temos as células de um animal selvagem, ou seja, sem o receptor. Nós temos um animal DRED sem a CRE, quer dizer, esse animal possui o construto no seu genoma, mas ele não é expresso porque o stop codon não é clivado pela CRE. E por fim, nós temos aqui as células de um animal DRED cruzado com a CRE, quer dizer, a CRE foi lá, clivou o stop codon e o receptor mutante foi expresso. Os animais dos 3 grupos, pessoal, receberam a N-óxido de clozapina por 7 dias. E ao final do tratamento, nós eutanasiamos os animais, coletamos o coração e analisamos a área dos cardiomiócitos. E como vocês podem observar aqui no gráfico, a ativação por 7 dias da via GQ no nosso receptor DRED provoca a hipertrofia dos cardiomiócitos. Continuando então, pessoal, vamos falar agora sobre essa técnica de edição gênica conhecida como CRISPR-Cas9. CRISPR, pessoal, é um acrônimo que possui um significado que pode nos soar estranho, mas que basicamente diz respeito a repetições de nucleotídeos encontrados no genoma de bactérias. Próximo dessas sequências, turma, nós encontramos o gene para Cas, que é uma endonuclease, ou seja, uma enzima que é capaz de quebrar ligação entre nucleotídeos. A sequência CRISPR foi descrita em 1987 e na primeira década dos anos 2000 foi demonstrado que se tratava de uma ferramenta de imunidade adaptativa de procariotos contra fagos. Desde então, pessoal, o CRISPR-Cas ganhou relevância nas pesquisas científicas, principalmente a partir de 2012, quando as pesquisadoras Charpentier e Doudna demonstraram os mecanismos dessa resposta. Já nesse trabalho, as pesquisadoras propuseram que esse mecanismo poderia ser usado para edição de genomas de outras células, e por essas descobertas, elas receberam o Nobel de Química em 2020. Em 2013, ou seja, um ano depois do trabalho de Charpentier e Doudna, foi demonstrado pela primeira vez a edição gênica em eucariotos pelo grupo de pesquisa do professor Wenzang. Vamos entender aqui como essa resposta imunológica funciona e, a partir daí, tratarmos das aplicações práticas. Quando o fago infecta uma bactéria, eventualmente alguns não provocam a lise da célula e seu material genético é processado e parte acaba sendo integrada ao genoma da bactéria. Acontece, turma, que esses trechos eles entram justamente nessas sequências palindrômicas CRISPR. Cada espaço desse aqui pode ter uma sequência de um fago diferente.
Então, quando ocorre a transcrição, é formado um RNA que contém uma sequência complementar ao DNA desse fago. E esse RNA, turma, está associado à enzima Cas. Quando esse fago infecta novamente a bactéria, esse RNA complementar, turma, reconhece a sequência homóloga, se liga e a Cas9 cliva e degrada o DNA. Assim, a bactéria se torna resistente ao fago nesse mecanismo de memória imunológica. Essas sequências aqui, turma, denominadas PAM, elas servem como um guia para o ponto de clivagem e impedem que a Cas degrade as sequências da própria bactéria. Para ilustrar esse evento, pessoal, assista a um trecho de um vídeo produzido pelo grupo do pesquisador Feng Zhang. Vou deixar aqui o link para quem quiser assistir a animação completa. Então, observem aqui, o fago, ele infecta a bactéria, e essa, pessoal, é uma segunda infecção, viu? E a partir daí, a célula produz sequências complementares de RNA associadas à enzima Cas9. Então, quando o trecho é reconhecido por essas sequências, a Cas cliva o DNA, observem aqui, e desativa assim o vírus. Essa técnica, então, pessoal, é importante principalmente por ter essa capacidade de reconhecer trechos específicos de DNA. E através dela, nós podemos fazer a deleção, a inserção, modificação e alterações no perfil transcricional, só para citar algumas possibilidades. Em 2013, quando o grupo do pesquisador Feng Zhang demonstrou a aplicação da técnica na edição de genomas de eucariotos, outros estudos já demonstravam que com essa técnica era possível fazer alterações gênicas em células humanas e de camundongos. E a partir de então, turma, o céu passou a seu limite. E essa tecnologia tem sido usada desde então em diferentes linhagens celulares, modelos animais, como esses aqui, em organoides, e aplicada em diferentes campos da ciência básica e clínica, além de estarem presentes também em estudos biotecnológicos, como por exemplo na agropecuária. Tudo isso é possível simplesmente alterando a sequência homóloga do RNA. Então, imaginem que eu queira silenciar um gene de uma célula eucariota para produzir um animal nocaute. Eu adiciono ao sistema CRISPR-Cas9 uma sequência de RNA complementar ao gene que eu quero deletar e esse trecho será clivado. As células, claro, possuem um sistema de reparo, porém, eventualmente, esse sistema falha e o nosso gene estará então nocauteado. Observem o exemplo. Aqui, a expansão desse trecho em preto. Em vermelho, o segmento de RNA ancorado a Cas9 e aqui em azul, a sequência complementar a um trecho do gene que eu quero deletar. Então, quando essas sequências são reconhecidas, o gene é clivado e nós teremos o nosso animal nocaute. Bom, agora, pessoal, eu vou descrever alguns exemplos para ilustrar as possibilidades práticas dessa tecnologia, que, como mencionei, pode estar associada a diferentes campos de estudo. Então, podemos pensar, por exemplo, em imunizar animais que sejam vetores de doenças humanas. Conseguem pensar, pessoal, em algum animal que poderia ser alvo desse estudo? Pois bem, com a CRISPR-Cas9, nós poderíamos, por exemplo, deletar no mosquito um gene de uma proteína que o vírus, por exemplo, Zika ou Dengue, precisa para infectar esse animal. E observem aqui que o padrão de herança ele é de 100%, ou seja, em algumas gerações toda a população seria imune. E se pensarmos, por exemplo, em uma aplicação comercial? Existe, pessoal, uma síndrome respiratória suína que causa um prejuízo só nos Estados Unidos em torno de 600 milhões de dólares por ano. E se fosse possível nocautear um gene para uma proteína que esse vírus precisa para invadir as células desse animal? Conseguem imaginar? E aqui, importante destacar que esse não seria um animal transgênico, já que a CRISPR-Cas9 entra, cliva o gene e sai do animal. Em humanos, essa técnica foi usada pela primeira vez em 2019, embora seu uso em células humanas isoladas já vinha sendo utilizado nas últimas décadas. Nesse estudo, pessoal, o grupo de pesquisa realizou o procedimento em um paciente com leucemia e portador do HIV. O paciente ele passaria por um transplante, pessoal, mas antes de inserir as células da medula de um doador, eles usaram a CRISPR-Cas9 para deletar o gene CCR5
usado pelo HIV para invadir os linfócitos. O sucesso do procedimento foi parcial. A leucemia permaneceu em remissão, porém somente 5% dos linfócitos produzidos pela nova medula apresentavam a deleção induzida pela CRISPR-Cas9. O interessante aqui, e que é importante destacar, é que essa técnica ela se mostrou viável e segura. E se tratando do primeiro teste, outros estudos poderão ser feitos nesse sentido para otimizar o procedimento. Em 2016, pessoal, um estudo in vitro já havia demonstrado que com a CRISPR-Cas9 foi possível eliminar o genoma do HIV em linfócitos TCD4 retirados de pacientes contaminados com uma eficácia de mais de 90%. Então, turma, esse é um campo que está aberto e os próximos anos e estudos poderão nos trazer surpresas muito boas nessa área. Na área da fisiologia cardiovascular, nós temos vários estudos. Nesse, por exemplo, a CRISPR-Cas9 foi usada para criar um animal nocaute para estudar o processo de maturação de cardiomiócitos e a metodologia que é bem interessante. Os autores, eles queriam avaliar o processo de maturação dos cardiomiócitos sem influência de outros tipos celulares. Para isso, eles usaram uma técnica que nós inclusive já abordamos. Observem aqui. E olhem esse detalhe. A enzima CRE ela está associada ao promotor da troponina T, que é uma proteína específica de cardiomiócitos. Além disso, olhem aqui. Quer dizer, o animal possui o gene, porém como só os cardiomiócitos produzem a CRE, é somente nessa célula que a Cas9 será expressa, e assim, somente aqui teremos nosso gene de interesse deletado. Eu acho legal comentar que a plataforma usada aqui para entregar a CRE é diferente do que comentamos até agora. Ou seja, ao invés dos autores cruzarem o animal CRE com o animal com gene de interesse, eles usaram o que nós chamamos de vetor viral, que é um adenovírus, que serve, pessoal, para carregar o gene da CRE associado ao promotor da troponina T. Esse vírus é injetado por via subcutânea em animais neonatos e ele tem tropismo pelo coração. E como eu já mencionei, o promotor da troponina vai garantir que só o cardiomiócito vai expressar a CRE. Ou seja, o vírus ele tem tropismo pelo coração e, além disso, só os cardiomiócitos expressam a CRE em função do promotor estar associado, do gene da CRE estar associado ao promotor da troponina T. Usando essa plataforma, os autores mostraram, por exemplo, que o receptor de rianodina ele é importante no desenvolvimento dos túbulos T, que é um fenômeno usado como marcador da maturação dos cardiomiócitos. Seguindo então, pessoal, nós podemos citar esse outro estudo de 2020, em que os autores usaram uma plataforma semelhante à mostrada anteriormente, só que agora para ativar um gene, usando o que vem sendo chamado de segunda geração da CRISPR-Cas9. Então os autores desenvolveram um camundongo expressando essa dCas9, que é uma modificação da Cas9 que agora ativa um gene ao invés de clivá-lo. E essa dCas9 está sob o controle do promotor do gene MYH6, que também é específico dos cardiomiócitos. Então eles demonstraram, por exemplo, que a superexpressão do gene MEF2D provoca a hipertrofia dos cardiomiócitos e leva à insuficiência cardíaca. O trabalho tem outros resultados, turma, bem interessantes, e eu até recomendo a leitura para aqueles que se interessarem pelo assunto. Para finalizar então, turma, eu gostaria de convidá-los a fazer uma pequena reflexão comigo, principalmente nesses tempos loucos de fake news, teorias conspiratórias e negação da ciência que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza, claro, que nenhum de vocês pertence ao grupo de pessoas que propagam desinformação. E uma evidência muito forte é o fato de vocês terem apresentado interesse pelo curso, pela pós-graduação e também terem chegado até aqui. Então, imaginem vocês que nessas duas aulas curtas, pessoal, aí de 20 minutos mais ou menos, olha quanta coisa legal nós apresentamos. Nós falamos um pouco sobre a história e a evolução da ciência, falamos sobre tecnologias inovadoras desenvolvidas nas últimas décadas, que inclusive apresentam um potencial enorme para o avanço em diferentes áreas do conhecimento, incluindo a biomédica. E tudo isso, turma, surgiu da curiosidade, do esforço, do trabalho e às vezes até do sacrifício de pesquisadores ao longo da história.
Cientistas como a Charpentier e a Doudna, que estudando o mecanismo imunológico de bactérias, nos proporcionou uma ferramenta extraordinária de edição de genomas. Vocês conseguem imaginar isso? Mesmo a técnica CRELOX, que nós falamos aí nos dois modelos, que veio de estudos de material genético viral, e por aí vai. Então, turma, eu me lembro aqui de um livro escrito em 1995 pelo divulgador científico e pesquisador Carl Sagan, em que ele fala da ciência como uma vela no escuro. O título do livro é O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência como uma vela na escuridão. Então, pessoal, hoje nós passamos por esse ambiente escuro e o que nós temos é essa vela. Quer dizer, sozinhos estamos sujeitos a todo tipo de risco. Porém, se nos unirmos em torno dessa chama, cada um carregando sua vela, podemos nos tornar um farol para guiar a sociedade nesse terreno sombrio. Então, vivam a ciência, estudem, pesquisem, sejam curiosos, se preocupem com a fonte e divulguem. Obrigado por terem chegado aqui e me cedido sua atenção.